Bom dia, eu espero que você que já chegou esteja bem e que se não tiver, vai ficar. Eu gosto muito de receber vocês, de acolher vocês com essa frase, porque essa frase, gente, eu não digo ela só porque ela é bonita, não. Eu falo essa frase porque essa frase, ela me move, né? Então, desde que eu acordo, eu já olho para o espelho, eu já me coloco na posição de que esse dia, se ele não começou bem, ele vai ficar. Por quê? Porque ele depende de mim. Ele depende das minhas possibilidades que estão, dos meus recursos que estão dentro de mim. Então esse já é algo maravilhoso para nós iniciarmos o nosso dia. É nós termos a clareza, né, de quem nós somos, do qual o nosso propósito, né, nesta vida. E quando a gente tem isso muito claro, tudo, gente, nosso entorno se transforma a partir de nós. Eu gosto muito de lembrar de uma citação. Na verdade, eu vou transformar ela com as minhas palavras, que é: às vezes nós queremos que as coisas aconteçam a partir dos outros e não a partir de mim. Então, às vezes as pessoas já amanhecem o dia reclamando: porque o sol está muito quente, ou porque está chovendo muito. Tá chovendo, o sol está muito quente. O que você pode fazer? Aproveitar este sol, aproveitar esta chuva, né? Então, gente, a vida, tudo muda a partir da maneira com que nós enxergamos. Eu costumo dizer também que tudo muda a partir da forma com que nós olhamos e enxergamos o que acontece com a gente, né? Não sei se vocês são assim, mas quando algo acontece comigo, eu quero sempre enxergar, a partir do que acontece comigo, o que eu posso aprender com aquilo. O que aquela situação quer me ensinar, né? Ou que aprendizados eu posso tirar com aquilo que eu estou vivendo. Gente, esse é um grande desafio para nós, porque às vezes as coisas acontecem conosco e a gente só tira o lado ruim das coisas. Mas e o lado bom? Até dentro das tragédias existem os ensinamentos das coisas boas. Então eu quero te encorajar nessa manhã de quarta-feira a começar o seu dia nessa perspectiva de que se seu dia, né, não for melhor, porque você não usou todos os recursos dentro de você. E nós já falamos isso em outras lives aqui, sobre aquilo que nós carregamos pode sim e tem como influenciar o nosso dia. Então, o que você anda carregando? O que você carrega dentro de você? Às vezes, gente, nós só carregamos problemas. Os nossos ombros nem conseguem ficar numa posição ereta, porque a gente está sempre só carregando problemas e reclamações. Então, comece a mudar essa linguagem. Reclame menos e agradeça mais, né? Reclame menos e enxergue as possibilidades. Nós já tivemos lives anteriores, se você ainda não está me seguindo, né? Tem gente que me acompanha aqui no Dica de hoje, de manhã, são fiéis aqui, mas ainda talvez não esteja inscrito no YouTube. E eu já expliquei que basta você entrar aí bem em cima, né, onde tem minha foto, no Instagram, onde tem minhas informações, tem um link. Você clica nesse link, você vai lá para todas as contas que eu tenho. E você pode clicar no botãozinho, no sinalzinho do YouTube, ele te leva lá para o YouTube e você se inscreve no canal. E toda vez que eu postar algo novo nesse canal, ele te notifica através do sininho. Então, se você me acompanha já recentemente, você pode estar assistindo as nossas lives desde que nós começamos a nossa página Corretoras de Excelência. E aí, gente, não é só para corretoras que eu tenho falado. São conteúdos para nossa, vamos dizer assim, para melhorar a nossa vida profissional a partir dos conhecimentos que eu adquiri, das experiências que eu adquiri e cada vez mais adquirindo, para poder a gente aqui transbordar na vida de vocês, tá? Recentemente eu fui a São Paulo, saí de uma mentoria de
uma mentoria maravilhosa, né? E estou já trazendo muito dessa mentoria para o nosso Dica de hoje. Muitas coisas que eu já conversei com vocês aqui são resultados da mentoria que eu tive, né? Já estou agora recentemente num MBA muito interessante. Já comentei isso com vocês, também vou trazer dicas a partir disso, que é sobre a neuromarketing, né? Aplicada à fidelização de clientes, gente. É muito interessante, porque você vai ver um pouquinho sobre a questão do cérebro, como ele realmente funciona dentro dessa perspectiva de consumo, tá bom? Então eu tô sempre aqui falando alguma coisa para vocês dentro do que eu tenho, tanto de aprendizado, mas também das minhas experiências enquanto profissional da educação, que já foi muitos anos, já estou quase chegando na aposentadoria, e enquanto corretora, 9 anos, né? Então, a gente está aqui. Eu tomei essa decisão de fazer isso, bem, de transbordar, né? Gente, e ontem eu deixei sugeri dois exercícios para vocês. Não sei se vocês chegaram a fazer. Me contem aí. Vocês conseguiram se conectar com alguma pessoa diferente que você, por exemplo, não está nas suas redes de contato? Como foi? Você iniciou a conversa? Ontem nós falamos sobre isso. Como iniciar uma conversa para você criar possibilidades das suas redes de contato, de você criar e cada vez mais aumentar suas redes de contato. E aí, vocês fizeram? Não conheceu ninguém novo ainda? Não teve a curiosidade ainda de ver quem você quer trazer para sua rede de contato? Nós falamos isso esses 2 dias agora. Conversamos, eu disse para vocês que essa semana toda nós vamos estar falando sobre a questão do network numa perspectiva de como criar e manter uma rede de contato relevante, né? E eu disse que essa semana toda, cada dia eu vou trazer uma dica. Nós trouxemos a primeira dica, foi falando sobre isso, né? Sobre se criar esse contato. Já falamos sobre a escuta ativa ou dinâmica, como assim alguns falam. E já falamos também, que foi ontem, sobre a gente como iniciar uma conversa quando nós não conhecemos aquele lugar, aquelas pessoas que estão naquele lugar, como iniciar essa conversa. E hoje a gente vai falar sobre a nossa história. Paula, o que tem a ver a minha história com network? Tem muito a ver e você vai entender por quê, né? Por que você precisa ter a sua narrativa, que é a sua história, aqui na ponta da língua, ou melhor dizer, no ponto para você se conectar com pessoas. E aí, como eu deixei esse exercício para vocês ontem, não deixo para vocês e não faço não. Eu faço, viu, gente? Eu pratico. E ontem eu tive o prazer, né, de fazer isso, de olhar para a minha rede de contato e dizer assim, eu vou me encorajar a ir conhecer novos contatos, a ir até pessoas que eu não conheço e que eu gostaria de acessar essas pessoas. E aí, gente, eu fui. Eu já tinha entrado em contato um dia anterior, né, 2 dias anteriores, na verdade, com alguém que poderia fazer a ponte de me conectar com alguém que eu queria muito conhecer. Que eu queria muito conhecer e saber quais são as ações que esse órgão está fazendo, né? Quais são as melhorias, quais são as ações, porque eu estou dentro desta categoria de corretor de imóveis. Então, essa pessoa me conectou, foi a ponte. Como me segue também, já está me seguindo em outro espaço, em outro grupo onde eu compartilho as minhas lives. Então, essa pessoa me conectou, marcou comigo e eu disse, vamos lá. Olha o que eu vou exercitar, o que eu estou falando para as pessoas. E eu simplesmente tomei ontem, marquei, não deu certo de manhã, deu à tarde. E eu fui lá para me conectar com essa pessoa que eu queria muito conhecer, que é o presidente do nosso Cresce Maranhão.
Então, enquanto corretora, eu sempre fui ao Cresce, mas eu nunca tive contato, até por algumas dificuldades, acesso até essa presidência. Mas existe agora uma nova presidência, uma nova equipe. Gente, e eu fui lá. Me acolheram muito bem. E o que eu vou falar com vocês aqui sobre a narrativa foi que eu realmente fiz lá. Lembra que eu falei que quando a gente conhece, ou quando nós queremos ampliar a nossa rede de contato, nós precisamos, primeiro, começar a nos conectar com pessoas que não estão muito tão ligadas ao nosso ciclo comum, aqueles ambientes que nós estamos sempre indo. Eu preciso me encorajar para ir em outros ambientes, né? E eu até dei exemplo, quantas vezes você vai num evento que você olhou nas redes sociais ou que você viu alguém avisando, informando e você se dispôs a ir naquele local, né? Fora daquele ambiente que você sempre vai. Isso te proporciona a você começar a criar novas redes de contato. Não adianta, gente, a gente querer uma rede de contato fortalecida, né, relevante, só a gente olhando nas redes sociais, somente as pessoas nas redes sociais, você lá curte. Não. Você pode curtir sim, mas o mais importante é se conectar com as pessoas. Lembra que eu falei isso? Não adianta você ter uma rede, né, um Instagram, qualquer outra rede, com milhares de seguidores, mas se você não tiver conexão com as pessoas. E foi por isso que eu criei o Dica de Hoje Conex. Porque não é só seguidores, não é só quantidade de seguidores, é se conectar com as pessoas, é criar uma ponte de conexão com as pessoas. Porque uma pessoa, lembra que eu falei isso? Uma pessoa pode levar você a 5 pessoas. 5 pessoas pode te levar a... E você pode alcançar o mundo através de 5 pessoas. Então, eu queria te encorajar, por quê? Porque é muito, assim, nós somos tendenciosos a queremos ficarmos naquilo que é, vamos dizer, é melhor, é mais tranquilo, né? É mais confortável eu ficar aqui olhando quantas pessoas eu tenho nas redes sociais, quantos estão me seguindo, quantos estão curtindo o que eu posto. Isso é bom, é confortável você tá. Mas você se encorajar para criar uma rede de conexão é outra coisa. E aí tem a ver com network. Como eu já falei para vocês sobre o significado da palavra que vem do inglês. Significa desenvolvimento de rede. E eu até falei para vocês a história dos pescadores. O pescador, quando vai para o alto mar, ele espera, né, o tempo bom para ele sair para a pescaria. E ele leva a sua rede, lança a sua rede ao mar. E o que é que acontece? Vem todos os tipos de peixes. E aí depois ele vai ali, ó, tirando peixe. Às vezes tem peixe morto, tem peixe... E assim é essa ideia de network. É desenvolvimento de uma rede de contato. Então, por isso que eu comecei hoje a falar, né, sobre sua história. O que tem a ver o network com a minha história? Tem muito a ver. E por isso ontem eu fiz o exercício para onde eu fui. Então eu fui até esse local, alguém foi uma ponte para mim de conexão. E ao chegar naquele ambiente, eu me apresentei. E aqui, olha o que eu falei para vocês ontem. Dentro do nosso network, nós temos a escuta ativa. É nós aprendermos a ouvir as pessoas e ficar em prontidão, vamos dizer, conectado, né, com uma atenção plena, para que você possa encontrar as pontes para você se conectar com as pessoas. E até comentei ontem que boa parte de nós temos essa tendência a só falar e nunca ouvir. Então, quando você quiser criar novas possibilidades de conexões, você tem que primeiro exercitar a escuta.
Né? Mas quando você não conhece ninguém naquele ambiente, você pode trazer novas pessoas para próximo de você, para essa conexão, através de uma pergunta. Comece esse diálogo através de uma pergunta. E eu até contei um exemplo. Se você não assistiu ainda essa live de ontem, assiste, que eu contei um exemplo meu lá em São Paulo que eu fiz e como foi essa abordagem inicial. Então, gente, a nossa história, ela nos dá uma conexão. Por quê? Porque quando eu ouço alguém contar a história, a sua história, e aí essa história é o quê? É a minha trajetória profissional, são as minhas experiências, são as minhas conquistas. É muito importante a gente iniciar a nossa narrativa com essa trajetória. Então ontem eu me apresentei e eu falei um pouquinho da minha trajetória profissional para o presidente do Cresce, para a sua equipe. Falei lá quem eu era, né, de onde eu vim, quantos anos eu tenho na educação. Falei um pouco da minha trajetória, falei das minhas experiências enquanto educadora em São Luís, falei das minhas experiências enquanto corretora de imóveis, agora como empreendedora, né? E fui falando disso, dessas minhas conquistas. E no percurso fui ouvindo primeiro, claro, ouvi a história deles também, as narrativas deles. Foi muito legal, porque eles foram falando também como eles chegaram ali, aquela equipe ali. E aí o presidente do Cresce, que me recebeu muito bem, de forma acolhida, Ismael, e assim, já está convidado, já fiz um convite para ele, para uma live, para nós conversarmos, um bate-papo. E logo que cada um contou as suas narrativas, que são a sua trajetória, de como chegou, que ele começou lá primeiro, não como presidente do Cresce, mas para ajudar. Olha só quantas experiências ele foi contando. O outro também, o Rafael, todos eles foram conversando. E eu também, escutando ativamente, fui me conectando com eles, contando também a minha narrativa. E a gente foi encontrando pontes, né, gente? Então, é importante que nós, ao encontrar alguém, ao querer ampliar as nossas redes de contato, nós tenhamos uma narrativa sólida. O que é isso, Paula? É uma narrativa que as pessoas possam te ouvir. E quando essas pessoas venham te ouvir, venham impactar. E elas venham te perceber, gente. Elas estejam, inclusive, à disposição para te ajudar no teu caminho, para te ajudar a você traçar novos caminhos. Então, por que a importância da nossa história no network? A nossa narrativa. Porque quando você está ali conversando, contando, e aí, gente, eu contei um exemplo de como foi que eu comecei a ser corretora. Que para alguns parece que foi da noite para o dia que a gente começa, né, gente? Aquela chamada frase que muitos falam. Ah, fulano tem sucesso. Ah, porque ele nasceu com sorte, né? Essa coisa toda. Mas as pessoas não conhecem a sua história. Ou as dores que você já teve. Será que foi fácil você estar onde você está? Será que foi da noite para o dia que você se tornou uma empreendedora, um empreendedor? Que você tem as coisas que você tem? Claro que não. Você tem uma história, você tem uma trajetória profissional, de conquista, de experiência, de dores, de alegria, gente. E tem pessoas que têm a mesma narrativa. Então, quando eu me oportunizo, quando eu me encorajo a fazer novas conexões, eu vou me conectar com histórias. E lembram que eu falei para vocês que pessoas se conectam com pessoas reais? Estão lembrados? Coloquem para mim se vocês estão lembrados dessa frase que eu digo, que eu carrego ela o tempo todo comigo. Pessoas se conectam com histórias reais. Quando você está num ambiente que você está ali no sentimento de aprender, né, de socializar, de interagir, e você está com sua escuta em prontidão e com a sua narrativa aberta, você vai se conectando. E aí tem pessoas que vai se conectar com você. E essa pessoa vai ser ponte, vai te levar para outras. É um movimento maravilhoso. Agora, é preciso que eu esteja o quê? Aberto. Então, eu já tive na minha vida pessoas que eu encontrei
que elas me abriram portas, abriram caminhos, e caminhos que eu, talvez sozinha, não chegaria lá. Inclusive, pessoas que eu entrei em contato, que eu conheci, que elas me ajudaram, inclusive, a traçar meus caminhos profissionais, das minhas novas possibilidades que eu estava querendo. Então, nessa nossa narrativa, procure uma coisa, gente, que foi o que eu fiz muito ontem. Ressaltar os nossos pontos positivos da nossa carreira. Não vá lá se conectar com pessoas contando só o lado ruim, não. Conecte com as pessoas contando os seus altos, né? Seus momentos aptos, vamos dizer assim, seus ápices da sua vida, da sua trajetória profissional, né? Quando você teve, né? Como foi que aconteceu, mas onde a coisa aconteceu, qual foi o insight que ocorreu. Gente, aquelas pessoas, elas vão refletir no seu potencial. Porque quando você faz isso, você permite que as pessoas vejam que você é uma pessoa que está sempre, o quê? Em crescimento. Que mesmo diante dos desafios que a sua história, que a sua narrativa tem, mas que você é uma pessoa que supera. Ou seja, você tem uma mente em crescimento e não uma mentalidade fixa, que eu já falei sobre isso. Se você quiser assistir essa live sobre mentalidade fixa e mentalidade em crescimento, tá aí nas minhas lives, se você ainda não me segue no YouTube. Então, é preciso que eu compartilhe com clareza para as pessoas a minha narrativa, quais são os meus objetivos a curto, a médio e a longo prazo. Então, quando eu estava lá ontem com aquela equipe lá, que eu fui, me encorajei, o exercício que eu dei para vocês, eu fui, me encorajei a fazer, foi uma tarde maravilhosa, porque eu consegui enxergar o que essa nova diretoria está aí fazendo para a nossa categoria. Foi muito bom ver que ainda existem muitos desafios, porém, o que nós, enquanto profissionais, estamos nos ambientes onde nós estamos contribuindo, somos colaboradores, nós estamos fazendo para mudar. Gente, uma coisa que eu gosto muito de trazer para mim como um exercício, e eu gosto muito de conversar, inclusive, com algumas pessoas sobre isso, é que nós somos tendenciosos a querermos sempre as coisas do jeito que nós queremos. A gente quer o melhor emprego, a gente quer a melhor empresa, a gente quer que a nossa empresa seja melhor. Tá. E o que você está fazendo para que isso aconteça? Não. Você quer o melhor casamento. O que você está fazendo para que o seu casamento seja melhor? Você quer a sua rua, uma rua mais organizada, mais limpa, sem lixo. Será que nós estamos fazendo a nossa parte? Você quer onde você mora que seja um ambiente de paz, de tranquilidade? O que você faz para você tornar esse ambiente também assim? Então, olha como o movimento é de dentro para fora? É de dentro para fora. Então, quando você estiver aí, né, se encorajando a criar novas oportunidades, a criar, né, a sua... e a manter, porque não é só criar, mas manter a sua rede de conexão, suas redes de contatos relevantes, pense sempre nisso. A cada mês, eu gosto de fazer isso. A cada mês, eu procuro ver qual é o evento que tem na cidade, que tem a ver com a minha vida profissional, e eu procuro me engajar para ir nesse evento. Porque lá eu vou estar me conectando com pessoas e fazendo um network, cruzando as histórias, as narrativas, né? Para que eu possa ir, a partir dali, pessoas possam ser pontes para mim. Né? Então veja só, eu que trabalho com o movimento de venda com clientes, gente, a importância disso, porque é um cliente que me traz outro. Uma cliente ontem me conectou com uma outra cliente e eu estou com essa cliente atendendo desde ontem para fazer o melhor para ela, e eu sei que ela vai me conectar com outras pessoas. Então, a importância de você ter a sua narrativa pronta na ponta da língua para quando você estiver com pessoas que não estão dentro do seu ciclo ou que estejam no seu ciclo. Porque eu já falei isso e eu torno a falar.
Às vezes nós só vivemos um ambiente, só estamos no mesmo ciclo, aquele ciclo de amizade. Mas você precisa também ter novos ambientes. Então procure, encoraje a ir para outros ambientes. Né? Vai ter um evento, né, dentro da sua profissão na cidade. Vá lá, se inscreva. Gente, olha, uma coisa que eu aprendi durante todo esse tempo dessa minha trajetória profissional é que para a gente se tornar cada vez melhor no que fazemos, nós precisamos investir em nós. Existem pessoas que não fazem investimento em si, que não fazem os cursos, que não procuram realmente aprimorar o que você faz. Nós precisamos sair da zona de conforto. E se você quer ser um melhor profissional na sua área, você precisa estar sempre por dentro do que está acontecendo no mercado. Então você precisa realmente sair desse ciclo só. Eu já estou... Às vezes eu via muito isso na educação. Determinados professores que diziam, não, eu já sei tudo. Esse planejamento eu já sei como fazer. Eu não preciso de curso tal, né? Então, são pessoas que acreditam que aquilo que sabem, o que estão fazendo, sempre é do mesmo jeito, nunca vai mudar. São pessoas de mentalidade fixas. Pessoas que não querem ir para o novo crescimento. Então, a narrativa dentro, a sua história dentro do network vai proporcionar você a sair de um nível para um outro nível. Gente, isso é interessante, é fantástico. Quando você se abre para esse network, dessa narrativa, de você se conectar a partir da sua narrativa, de abrir pontos para você, você vai vendo que é realmente um caminho sem volta. Porque você começa a se conectar, sua narrativa vai se cruzando com outras narrativas, você vai aí crescendo possibilidade, ampliando o negócio, ampliando oportunidades. E quando você vê, você está aí com criando novas redes e mantendo a que você tinha. Então, se você quer sair de um nível e ir para o outro, você precisa criar e manter novas redes de conexões. E o network faz isso. Então, essa é uma dica que eu queria trazer para vocês hoje, né? Que é tenha a sua narrativa na ponta da língua, a sua trajetória profissional, suas conquistas, suas experiências, em cada momento que você conhecer novas pessoas. E aí eu vou trazer uma dica que é mesmo um exercício mesmo, que eu pratiquei ontem, né? Então, quando eu estou com alguém ou com novas pessoas de novo, um novo ambiente, primeiro, se você tem dificuldade de ir até as pessoas para começar uma conversa, observe o ambiente, veja se tem alguém ali que você pode se conectar. Uma pessoa que às vezes está ali sozinha, porque essa pessoa é tímida, né? Às vezes não quer se chegar. Enxergue o ambiente, observe o ambiente. Já tem gente que vai para um lugar e que não olha para os lados, não consegue olhar para os lados, fica só ali, se conhece alguém, fica só com aquela pessoa. Não, eu agora olha o tanto como é importante a gente se encorajar a sempre criar novas experiências. Eu estou agora numa experiência que eu vou fazer uma viagem só com casais, entendeu? E eu estou me encorajando, por quê? Porque são novas possibilidades de aprender a conviver com pessoas, né? Então, a gente precisa se desafiar. Chega da gente ter medo de se conectar, de ter novas histórias para contar. Quantas histórias nós temos? Tem pessoas que poderiam estar nos ouvindo e aprendendo com nossa história. Cada um de nós temos uma narrativa, gente. E eu gosto muito, sempre gosto de lembrar de Jesus nas suas histórias, porque Jesus, ele tinha esse sentimento. Jesus se conectava com as pessoas. Ele era aquela pessoa que observava e ele encontrava alguém e se conectava. E quando ele se conectava com alguém, gente, aquela pessoa não era a mesma. Elas faziam, era uma mudança de mentalidade muito grande. Se a pessoa estava parada, ela começava a sair do lugar, ela se movimentava. Mas o que ele fazia? Ele levava as pessoas a pensarem nas suas vidas a partir de perguntas. E foi o que eu falei ontem. Nada melhor do que a gente se conectar com pessoas a partir de uma pergunta.
Uma pergunta, você consegue fazer uma ponte. Então, quando você estiver num ambiente que você não tiver, for diferente, for algo novo para você, olhe para os lados, perceba as pessoas. E aí você vai olhar alguém ali, aquela pessoa. Vá até lá e se conecte com a pessoa. Faça uma pergunta. Para as pessoas comunicativas, é bem mais fácil. As pessoas mais introvertidas, elas têm muito mais, é mais desafiador. Mas se você pelo menos sair do seu ambiente e ir para um ambiente para se conectar com novas pessoas, você já vai exercitando isso em você, tá bom? Então, o que eu queria trazer para nós hoje, nesse dia de hoje maravilhoso, com esse sol maravilhoso, né, que está hoje, era isso. Era que a gente pudesse exercitar, né, estarmos nos preparando sempre para esses novos momentos, né? E eu quero deixar te encorajar mais um exercício. Amanhã nós vamos falar sobre a questão do contato, né? Que você esteja sempre frequente aos seus contatos. E você vai saber como. É uma dica bem interessante amanhã que eu vou falar, tá? Mas hoje eu queria trazer isso para você. E o exercício que você hoje pode exercitar é: procure ver durante um mês algum evento, algum lugar que você ainda não foi, ainda não chegou a conhecer, ou pessoas que você gostaria de chegar até elas, mas ainda não chegou, e você vai se encorajar a ver como eu vou chegar até lá. Que ponte eu vou fazer para chegar até lá? Eu contei para vocês que para chegar ontem na diretoria do Cresce, eu me conectei com uma pessoa dentro de um grupo enorme. E eu disse, espera aí, vou começar por aqui. E fui muito bem recebida, muito bem acolhida. Então, ali naquele momento, gente, surgiu tantas portas para mim, tantas possibilidades. Então, não fique aí você, no seu cantinho, no seu mundinho, na sua introversão, porque quem é empreendedor, quem gosta, né, de trabalhar com o que ama, com o que faz, precisa se encorajar a ter uma narrativa para fazer pontes. E qual é? Vamos ver se vocês lembram aí. Quais são os pontos da nossa narrativa? Quem sabe me dizer? É você ter na ponta da língua a sua trajetória profissional, suas conquistas, suas experiências. Tem ali, sempre muito forte dentro de você, né? E comece elas, quando estiver numa oportunidade, a narrar os seus pontos altos, para que as pessoas reflitam e vejam que você é uma pessoa que está sempre se desafiando e conquistando novas etapas, saindo do nível e indo para um outro nível, tá bom? Mas nunca deixe de exercitar a escutativa, porque eu já falei que escutativa não é só escutar, é se conectar com pessoas, é você saber a hora de encontrar algo que se conecte nessa história e você pode aí conversar, você pode transbordar. Vocês gostaram da dica de hoje sobre você ter a sua narrativa na ponta da língua para quando for necessário você poder criar conexões e aumentar a sua rede de contatos relevantes? Me diga aí se vocês gostaram, vocês gostaram, porque essa semana essas dicas realmente vão te ajudar e estão me ajudando. E aí, estão gostando? Tô vendo, tem uns coraçãozinhos, tem aí uns rostinhos, eu estou entendendo que vocês estão gostando. Então, vamos para o nosso Connect. Nosso Connect de hoje, como sempre nós fazemos, né, é a gente fazer um exercício de respiração. E uma pessoa até brincou comigo, ela riu, foi muito, que ela disse assim, olha, engraçado, eu não tenho esse hábito de ficar fazendo respiração. Às vezes, nunca nem assim percebia bem isso. E depois que eu assisti o Dica de Hoje Connect, eu agora, de vez em quando, me encontro parada no serviço, dou uma paradinha e tô lá, puxando ar e soltando ar pela boca. Eu falei, que maravilha que você tá fazendo isso. Aí eu disse pra ela, e aí?
Tá sendo bom? O que tá mudando aí? Ela, Paula, teve um dia que eu tava numa agitação no trabalho. E aí eu fui, parei, disse, espera, eu vou parar e vou fazer aquele exercício que a Paula ensinou. Vamos ver como é que eu vou me sentir. E ela disse que fez o exercício, aquele que a gente coloca os 2 dedos e abre a narina direita, solta. Ela disse que fez. Ela fez umas 5 vezes. Ela falou que de repente ela começou a tomar calmaria dentro dela, uma coisa tranquila. Ela, olha menina, isso funciona. Aí ela disse que agora ela está nesse exercício, de vez em quando ela se lembra. Eu disse por isso que eu não vou deixar de fazer o exercício Connex, que é para você não esquecer. Então, você que chegou agora, não assistiu o começo dessa live, nossa live agora só tem 40 minutos, já estou passando aqui do tempo. Assista, porque com certeza a narrativa da sua história, a sua narrativa, ela tem muito para se conectar com muitas pessoas. São histórias, e a nossa história, ela é uma história vivida, experimentada. E é preciso que outras pessoas se conectem com a gente, tá bom? Então vamos lá? Você vai colocar sua mão aí na sua frente, o seu dedo polegar aqui, que é uma forma de a gente se posicionar, colocar o ombro nessa posição. E você vai puxar o ar pela narina. E quando você puxar o ar pela narina, você vai contar de 1 a 10. E aí você vai soltar pela boca, contando de 1 a 15. E aí tente ficar atento à sua respiração. Eu sei que no começo a gente fica observando a música que está tocando, o menino que está correndo, a zoada que está lá externa. Mas se você continuar atento à sua respiração, vai chegar um momentinho que você não vai nem perceber o que está acontecendo ao seu redor. Isso é prática, isso é hábito. E não é assim da noite para o dia, tá bom? Então vamos lá. A minha oração desse dia de hoje é que você possa aproveitar a história de vida que você tem, a sua narrativa, com toda a sua trajetória profissional e pessoal, e você possa ser uma porta para outras pessoas. Que você possa ter no seu coração de que alguém, em algum lugar, em algum momento, pode se conectar com você através do que você carrega. E o que você carrega, gente, tem muito para contribuir na vida de outras pessoas. É o que Jesus fazia. Não conseguia de maneira alguma. Cada pessoa que ele encontrava, ele se conectava. E as pessoas mudavam a sua mentalidade. Então, nosso desejo desse dia de hoje é que você seja uma porta aonde você estiver. E aí você possa exercitar o seu network cruzando a sua história. Tá bom? Um bom dia a todos e até amanhã.